Queridos, graça e paz, nós hoje vamos falar desse tema muito precioso. Jesus intercede por nós. E nós vamos basear a nossa mensagem no livro de João, capítulo 17. Nós, ao longo da nossa jornada como cristãos, temos aprendido a olhar para essa oração de Jesus e ver nela um grande segredo para a sustentação da igreja. Vou repetir. Ao longo da nossa jornada como cristãos, nós percebemos que essa oração de Jesus pela igreja é o grande segredo para que a igreja tenha se mantido ao longo dos anos, séculos, em pé, firme, porque Jesus é o grande intercessor da igreja. Eu disse que nós vamos fundamentar em João 17, correto? Mas eu gostaria de mostrar uma coisa para os irmãos. Mantenha a sua Bíblia aí marcado em João 17. Mas eu gostaria que você olhasse para Romanos 8:34. Se você pode olhar aí, dê uma olhadinha. Romanos 8:34 diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nesse versículo de Romanos 8:34, a Bíblia deixa claro que Jesus é aquele que intercede por nós, certo? A Bíblia deixa claro também que o Espírito Santo nos ajuda em nossas orações. E ele geme, ora por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, também nesse capítulo, né? Mas eu quero destacar que o grande intercessor da igreja é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós não podemos fugir dessa verdade. A Bíblia não mostra que existe outro intercessor. A Bíblia deixa claro que não existe pessoas no céu intercedendo pela igreja. Mas a Bíblia fala claramente que Jesus é aquele que intercede por nós. Olha aí que coisa. Como eu falei do Espírito Santo, ele também nos ajuda em nossas orações, ele trabalha por nós, mas a Bíblia deixa claro que é Jesus o intercessor, né? Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Também nós encontramos em João 15, volta bem aí, sua Bíblia, e vá para João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo que sem ele, nós também não vamos conseguir nada sem ele. Então nós precisamos de Jesus, nós precisamos dele como intercessor. A Bíblia também deixa claro que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é ele, Jesus, né? Não existe outro, e etc. Muito bem, agora vamos para João 17. Vamos acompanhar João 17. Olha aí, ó. Nós vamos ler a partir do versículo 9. É por eles que eu rogo. João 17, 9. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo.
ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um como nós somos, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Está falando de Judas Iscariote. Para que se cumprisse a Escritura. Versículo 13. Mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que tenham o meu gozo completo em si mesmos. Ou alegria, né? Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Olha o versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Vamos parar aqui no 20 e depois a gente continua até ao 25, tá bom? Mas vamos parar aqui por passo. Bem, quando nós lemos essa passagem, o que é que fica claro? Você que está nos assistindo pelo canal. O que é que fica claro? É que Jesus faz alguns pedidos a Deus. Olha que coisa, né? Estava no mundo. Você percebe que ele está dizendo que, claramente, eu rogo por eles. Depois ele diz, eu rogo não somente por estes, mas por todos aqueles que hão de crer. Então eu estou incluído e você também está incluído. Olha que coisa. Ele estava orando por aqueles que estavam ali perto dele e por todos que acreditavam nele naquela época, mas ele disse também, eu oro por todos aqueles que hão de crer em mim. Então, eu e você estamos nessa, né? Então, é uma oração por nós. Daí o tema, ó, Jesus intercedeu por nós. Essa oração, como eu disse lá no início, em off, essa oração ela é fundamental para nós porque mostra os pedidos, assim, basilar que Jesus fez por nós nesta oração, para que nós fôssemos protegidos e guardados e tivéssemos sucesso como igreja. Nós acabamos de fazer uma oração pela igreja, não foi? Não foi isso? Pois também Cristo fez uma oração pela igreja dele, quando ele estava ainda aqui na terra. Quando ele estava ainda aqui na terra. Antes dele subir. E um detalhe. Presta atenção no detalhe que eu vou dizer aqui. João 17 faz parte daquela noite de quinta-feira em que Jesus celebrou a ceia. Naquela noite que ele foi preso. Dê uma olhada no Evangelho de João, capítulo 13, 14, o 15, o 16 e o 17. 5 capítulos. Tudo que está nesses 5 capítulos aconteceu na noite de quinta-feira. Quando Jesus celebra a ceia e ele vai para o Monte das Oliveiras e ele vai procurar o jardim do Getsêmani, que foi lá que ele foi preso. Mas Jesus dá esse discurso na sala, no cenáculo em que ele celebrou a ceia. Naquela noite ele lavou os pés dos discípulos. Naquela noite ele falou do céu, ele falou do Espírito Santo.
Ou seja, João 13 ao 17. Um dia você pode dar uma olhada com calma. O pastor Isaías falou uma coisa e eu quero verificar o que ele falou. Tudo faz parte de um só discurso. De um só discurso. Vamos lá. Quando Jesus ora pela igreja aqui, ele está fazendo 4 grandes pedidos. 2 estão mais explícitos. E 2 a gente entende que ele pediu, né? O primeiro deles está no versículo 15. Olha aí, veja comigo João 17:15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde de quê, irmãos? Do mal. Olha aí, que os guarde do mal. Jesus está dizendo algo muito precioso. Jesus sabia que nós estávamos no mundo. Lá no antes, ele diz que, no versículo 11, ele diz assim, não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então Jesus está, a ideia aqui, ele está pedindo a Deus que Deus nos guardasse. Esse foi o primeiro pedido dele, que os guarde do mal. Os guarde do mal. E esse mal aí, ele é um substantivo. É uma pessoa, é o maligno. É o Satanás. No versículo seguinte, fala também que o mundo nos odeia. Aliás, no versículo anterior, 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Você está vendo? Então, Jesus sabia que nós estamos numa situação em que nós temos 2 grandes inimigos. O mundo e Satanás. Esse mal aí, que os guarda do mal, é o maligno, meus irmãos, é o maligno. O mundo, aqui na Bíblia, significa tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, tais como pensamentos, ensinos, palavras, ideias, costumes, crenças, religiões, ideologias, prazeres, práticas pecaminosas, comportamentos errados. Tudo isso, irmão, é o mundo. A igreja, ela luta, irmãos, contra ideologias, pensamentos, costumes, práticas, filosofias. Irmãos, é terrível. Palavras, ideias, crenças, religiões. Irmãos, tudo isso é o mundo, Uma outra religião, por exemplo, que não é o cristianismo, diz que o cristianismo está errado. As filosofias questionam a nossa fé. As filosofias. E se nós não estamos preparados, e se nós não temos base, nós podemos fraquejar, nós podemos sucumbir. Por isso que o mundo representa isso que pode sufocar e maltratar a igreja. Na Idade Média, teve alguns pensadores que eles imaginaram a igreja. Sabe qual foi a imagem que eles tiveram da igreja? Um barquinho no meio do oceano. Irmãos, a igreja é como um barco que está no meio de um oceano. E parece que tem horas que as ondas vão afundar o barco. Já viu essa cena? Em filme, que o barquinho está ali no mar e as ondas querendo passar por cima dele. Assim é o mundo, irmãos. O mundo. Voltando para a questão do maligno, vamos lembrar do que o apóstolo Pedro falou
Em 1 Pedro 5, versículo 8 e 9. Quem pode abrir comigo aí, ó? Quem pode abrir comigo? 1 Pedro, capítulo 5. Nós temos aí a grande demonstração bíblica de que esse inimigo é perigoso. Olha aí, ó. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui, irmãos? Que o diabo, ele anda como leão, rugindo, procurando quem possa tragar. Essa é a explicação porque você vê muita gente fracassar na vida cristã. Você entende isso? Irmãos, uma das coisas que mais me impressiona, assim, não como pastor, mas como cristão, é que tem gente que ele não se dá conta que nós estamos numa guerra constante. Satanás nunca está satisfeito com nenhum de nós. Satanás não está alegre com nenhum de nós, irmãos. Se nós estamos servindo a Deus, sabe qual é o momento que Satanás fica alegre com você? Ou você que me assiste, ou com qualquer outra pessoa? É quando você está fazendo a vontade dele. Mas quando você está fazendo a vontade de Deus, ele vai lhe perseguir. Isso é óbvio, isso é fato. Mas tem gente que parece que anda na lua. Parece que o pensamento dele só pode estar na lua. Ele não se dá conta que o diabo vai fazer de tudo para nos atacar, nos devorar, nos tirar dos caminhos de Deus. Mas parece que uns estão cegos, não se dá conta disso. Pastor Isaías, seja mais claro, eu vou tentar ser claro. Sabe aquela tentação lá no seu trabalho, aquela mulher, aquele homem, aquele convite para fazer alguma coisa errada, aquela tentação para você mexer no alheio, aquele pensamento de desistência da fé, aquela amizade sedutora que você tem, aquele amigo que toda vez que você conversa com ele, você percebe que ele mingua a sua fé. Você se sente menos crente quando você está com aquela pessoa. Você consegue entender isso? Aquele desejo carnal, aquela tentação que está dentro de você, que está aquele pensamento, tudo ali é obra maligna, que você tem que dizer, eu não aceito isso na minha vida, porque o diabo ele fica usando circunstâncias, pessoas, ele usa qualquer coisa, e ele manda os seus até você. Ele manda. Estamos numa guerra. Quando a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor como leão, procurando alguém para devorar, você porventura vê o Satanás com chifre na cabeça, na esquina? Você vê? Não, você pode ver uma mulher muito sedutora. Você pode ver um rapaz muito sedutor. Você pode estar diante de uma proposta indecente, imoral. Ali é o capeta, ali é o Satanás, ali é o demônio que está agindo. Mas as pessoas não se dão conta. Aquela pessoa que vem lhe provocar, vem querer brigar com você, o Satanás está nela, possuindo aquela vida, irmãos. Eu me lembro de um colega meu que foi levado para a justiça. Irmãos, ele sabia que aquela inimizade que aquele homem estava provocando ali era uma coisa maligna. Ali não era ele brigando, levou ele à justiça. E ele se preparou em oração
para que repreendesse Satanás lá no dia da audiência. Irmãos, quando chegou na audiência, ele se levantou com autoridade e ele foi mais perto da pessoa e disse assim: eu te repreendo, Satanás. Quando falou isso, irmãos, o homem perdeu toda a noção do que estava dizendo, pediu para sair. E o juiz perguntava: você não vai continuar? Porque primeiro fala quem está acusando. Não é verdade? Olha, quando se vai para uma audiência, primeiro fala aquele que alega que está sendo prejudicado. Fale aí a sua versão. Diga por que você trouxe ele à justiça. Fale. Depois a pessoa se defende, né? Moral da história. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo, ele anda realmente ao nosso derredor como leão. Não se faça de inocente. Não queira agir como inocente. Nós estamos numa guerra. E se você não vigiar, você pode ser a próxima vítima. Se você não vigiar, você pode ser a próxima vítima desse inimigo perigoso. Porque, nós temos dois inimigos, o mundo e o Satanás. Como eu disse, o mundo é todo esse conjunto de filosofias, pensamentos, ideias, religiões, crenças, falsos, costumes, ideias que a gente tem que lutar, ideologias. Irmãos, porque a fé cristã, ela sofre muitas críticas, irmãos. A fé cristã sofre demais. Sofre ataque de tudo quanto é lado. É porque os cristãos são isso. É porque a igreja não é perfeita. É porque não sei o quê. Eles encontram falhas até em Jesus, irmãos. Ou seja, eles tentam acusar Jesus de falhas. Inclusive com mentiras perigosas. Mentiras que não têm pé nem cabeça, meus irmãos. Mentiras absurdas eles inventam para denegrir a imagem do cristianismo. Mas isso é o mundo, isso é o mundo. Mas nós somos mais que vencedores, quem pode dizer amém? Aleluia! Nós somos mais que vencedores. E eu quero apresentar para vocês as 3 armas que nós podemos usar para vencer esses dois. Olha aí, Irmãos, está lá em 1 João capítulo 5, versículo 4. Vocês querem que eu cite? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Anote aí. 1 João capítulo 5, versículo 4. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Outra arma é o nome de Jesus. Está lá em Marcos 16, Jesus disse assim, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. Irmãos, pisaremos em serpentes, melhor dizendo, né? Então deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Olha, é no nome de Jesus que nós vencemos esses monstros perigosos aí, o mundo e Satanás, é no nome. E o sangue de Cristo. Eu faço questão de que você abra comigo Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Abra bem aí, por gentileza. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Olha aí como foi que esses nossos irmãos venceram o inimigo. Capítulo 12, verso 11 diz: eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Irmãos, está falando aí, do sangue, o sangue de Cristo. Eu vou dizer uma coisa para você, use essa expressão na tua vida: Jesus, me cobre com o teu sangue. Irmãos, isso é poderoso. Isso é poderoso. Até no momento em que você está trabalhando com libertação de uma pessoa, irmãos, quando você menciona na oração o sangue de Cristo, irmãos, a coisa muda, irmãos. Quando você menciona, quando você declara: olha,
O sangue de Jesus tem poder. Quando você fala isso, meus irmãos, a coisa muda, irmãos, quando você usa essa expressão. O sangue de Jesus tem poder. Eu já vi um pastor expulsar um demônio de uma pessoa só pronunciando, não é? A pessoa possuída pelo demônio e ele dizendo: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, nunca esqueça de reconhecer que o sangue de Jesus tem poder e que ele cubra você 24 horas. Se for dormir, viajar, né? Você vai abençoar o seu filho, está dormindo, o bebê, né? Você pode dizer assim: ó, Jesus, cobre o meu filho com o teu sangue. Cobre o meu filho com o teu sangue precioso. Irmãos, que oração bonita, né? Que oração linda, né? Vamos avançar, irmãos, porque, né? A gente fica falando e a gente tem tanta coisa para falar. Vamos lá, ó. Esse é o segundo pedido de Jesus. Esse também, como eu disse, é o segundo que está explícito, né? Olha aí, ó, no capítulo 17 de João, nesses versículos aí, Jesus deixa claro esse pedido. Santifica-os na verdade, versículo 17. A tua palavra é a verdade. Irmãos, por que Jesus menciona esse pedido aí, ó? Nesse pedido, Jesus deixa claro que ele quer a santidade da igreja. A Bíblia diz em Hebreus 12:14, sem santidade ninguém verá o Senhor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 3, Paulo fala que o desejo e a vontade de Deus é a nossa santidade, a nossa santificação. Olha que coisa, irmãos. Ó, Jesus pediu a nossa santificação, santifica-os. Porque a santificação, irmãos, ela é uma mão de duas vias. Eu me santifico, mas também sou santificado. Ou seja, eu sou guardado, protegido, orientado, eu sou ungido pelo Senhor, Ele nos dá sabedoria, o Espírito Santo, Ele age em nós, o Espírito Santo opera em nós, nós somos perdoados, nós somos purificados. Isso tudo é o processo também de santificação. Mas, irmãos, a santificação envolve a minha separação do mundo, irmãos. Não dá para a gente ser cristão e a gente dançar toda a música que toca por aí, irmãos. Ah, meu Deus. Você sabe que a Bíblia fala de falsos crentes, não fala? Você sabe que a Bíblia menciona os falsos irmãos, não sabe? Paulo fala isso, né? Você sabia que Jesus disse assim, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmãos, não se engane. Ei, não se engane. Você que está assistindo aí no canal, não se engane. Nem todo que me diz Senhor, Senhor vai entrar. Sabe por quê? Porque tem que passar pela santificação. Como eu disse lá em Hebreus 12:14, diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha, você que crê em Jesus, mas nunca mudou de vida, isso não vai fazer muita diferença, porque você crê em Jesus. Quantas pessoas estão se segurando porque acreditam em Jesus? Quantas pessoas, meu Deus do céu, não estão caminhando para a perdição? Elas estão achando que estão seguras porque acreditam em Jesus Cristo, mas nunca mudaram de vida. Nunca mudaram de vida. Continuam no vício, na prostituição, continuam na idolatria, continuam viciadas, continuam tomadas por ideias e pensamentos, comportamentos malignos.
Irmãos, ei. Se não tiver a santificação, não verá o Senhor. Não verá o Senhor. Santifica-os na verdade, a tua palavra. Quer dizer, obedeçam. Vivam a palavra. É isso que o texto está querendo dizer. Temos que obedecer a palavra. A Bíblia diz para a gente não ser apenas ouvinte, mas praticante. Agora vamos para 2 últimos pedidos, que são 4, né? Olha aí, ó. Para que sejam um como nós somos, está lá no versículo 21 ao 23, João 17, 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 23 agora. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Irmãos, Jesus está falando de unidade, de nós sermos unidos, para que sejam um. Olha, a desunião na igreja, sabia? A desunião da igreja é um problema sério, irmãos. Na vida do crente, na vida da igreja, é um problema sério. Olha, nós somos seres humanos, não é verdade? E eu te pergunto, onde tem ser humano não tem, né? Não tem coisinhas assim, que as pessoas falam desagradável. Eu não gosto dele. Eu não vou muito com ele. Os partidarismos, né? As dissensões, discórdias. Irmãos, o ser humano, ele é de difícil, diga-se de passagem, convivência. Muitas vezes um condomínio. Olha, associação. Irmãos, você já fez parte de alguma associação? Você já morou em condomínio? Aquelas reuniões do condomínio para tomar decisões? Meu irmão, tem briga pesada, irmãos. Olha, tem associação de moradores, associação de pescadores, associações de bairros. Meu irmão, tem briga que chega a ter violência física. Sabia? Olha, tem reuniões nessas organizações que eu falei, associações de moradores, pescadores, sindicato. Você sabia que tem briga em sindicato? Brigas feias em sindicato, por causa do ser humano. E a igreja? E o que você diz da igreja? Irmãos, igreja é para ser lugar de paz. Igreja é para ser lugar de harmonia. Quem pode dizer amém? Só que se a igreja não vigiar, ela passa a ter essas experiências de briga, de discórdia. Sabe por quê? Porque é um ser humano. Mas a Bíblia diz para a gente ser unido, irmãos. A Bíblia diz para a gente ser unidos. Para a gente ser como se fosse uma só pessoa. Para a gente amar o nosso irmão, mesmo sendo diferente. Um lá dos aspectos do fruto do Espírito é amabilidade ou benignidade. Está lá em Gálatas 5, né? Amabilidade. A gente ama uns aos outros, mesmo sendo diferente. Meus irmãos, sem discriminação, sem partidarismo. Paulo, lá em Filipenses, diz que tudo que a gente fizer, a gente deve fazer sem murmuração, sem partidarismo, agradando o Senhor. Irmãos, no mundo, as pessoas gostam de aparecer. No mundo, as pessoas fazem as coisas para quê? Para se aparecer. Não é verdade?
Mas no reino de Deus, a gente dá com a mão, ó, e a outra, ó, escondida. A Bíblia manda você dar com a mão e esconder a outra, para que a outra aqui não veja, irmãos. A Bíblia manda você não querer ser elogiado pelos homens. A Bíblia manda e orienta que nós não estejamos atrás dos elogios dos homens. Sabe por quê? Porque todas essas coisas mundanas, elas provocam desuniões. Fulano não reconhece o que eu faço. Ou então faz para se mostrar. E a pessoa quer ser diferente. Ela quer se sentir melhor e maior. E a Bíblia diz para a gente considerar o nosso irmão maior do que a gente. A Bíblia tem um segredo. A Bíblia diz, olha, considere o seu irmão superior a você. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu considero você melhor do que eu tenho tudo para lhe servir, para não querer ser melhor do que você. Eu não vou querer dar uma de melhor, mais importante. Eu não vou desprezar você. Esse aqui? Não. Olha, irmãos, você é você. Você é uma pessoa preciosa para o seu irmão. Olha, meu irmão, considere o seu irmão sempre melhor do que você. Olhe para o seu irmão com honra, com respeito, com dignidade. Igreja é lugar de paz, de harmonia. Sabe por quê? Porque nós, além de nos amarmos, nós nos respeitamos. Nós consideramos uns aos outros. Nós temos uma visão diferenciada das pessoas na igreja. Mas no mundo vale quem tem. No mundo, os dirigentes querem ser mais importantes do que os outros. No mundo tem os partidarismos, tem os partidos, dissensões, discórdias e etc. Na igreja tem unidade. Na igreja tem união. Você vê partidos políticos, tem hora que estão brigando. Um candidato sai de um partido, vai para o outro. Torcida de futebol, tem uns que deixam aquele time, vai para o outro time. Deixa e começa a falar. Irmãos, empresa, tem gente que sai de uma empresa e vai para outra empresa, começa a falar mal daquela empresa. Irmãos, igreja é lugar de unidade, irmãos. Nós somos uma igreja batista, não somos? Pois é, quando encontramos um irmão da Assembleia de Deus, amado irmão, querido, não é assim? Quando encontramos um irmão presbiteriano, querido irmão, amado, olha que coisa linda, irmão. Tomamos café junto, um pastor da igreja batista toma café com um pastor da Assembleia, nos juntamos, oramos uns pelos outros. O que foi que nós acabamos de fazer aqui? Estamos em dezenas de países orando pelo mesmo assunto. Pastores de várias igrejas orando. Sabe por quê? Unidade. Aqui em Parnaíba tem um conselho de pastores, o CIMEP. Né? Que coisa linda, irmãos. Sabe por quê? É unidade, irmão. Unidade. Toda segunda-feira eu estou em casa e eu oro pelos pastores, eu oro por todos os pastores de minha cidade. Sabe por quê? Porque a igreja é para viver unidade, irmãos. Não quero nem saber. Não, essa não é a igreja de Jesus. Nós somos um povo unido, eu posso ouvir um amém? Olha, tem tantos detalhes num pedido como esse. A Bíblia fala que nós somos um corpo. E em 1 Coríntios, capítulo 3, de 1 a 7, você pode depois consultar em sua casa. Paulo fala dos partidos que havia na igreja de Corinto, certo? Havia muitos partidos. O partido de Pedro, o partido de Apolo, o partido de Paulo e o de Cristo. Sabia? Eram as pessoas. As pessoas diziam lá, eu sou de Paulo.
eu sou de Pedro. Sabia? Eles diziam isso. Sabe o que foi que Paulo disse? Vocês são carnais. Vocês quando agem, vocês são meninos. Aqui, ó. Eu não estou lendo por causa do tempo. 1 Coríntios 3, de 1 a 7. Paulo fala aqui, partidarismo. E eu sou desse aqui. Não, eu gosto desse aqui. Eu não sei o quê. Olha, esse eu não quero. Paulo diz que isso é meninice e carnalidade. Olha, não é profundo isso? Porque a igreja é lugar de paz, irmãos. Sabe, um dos testemunhos que eu tenho para dar é que quando eu me converti, eu era adolescente. Sem pai, sem mãe. E sabe o que foi que eu encontrei na igreja? As melhores pessoas do mundo. Pastor, e a sua igreja não tinha problemas? Claro que tem, toda igreja tem, né? Mas eu não sabia. Eu só via gente boa, irmãos. E olha, se um dia um crente decepcionar, ei, tá me ouvindo? Se um dia um crente decepcionar nos negócios, como pessoa, como pai, como vizinho, como empregado, como patrão, não pense que todos são iguais. Claro, não são iguais. Porque, olha, irmãos, eu vou dizer aqui, eu estou sendo gravado, né? Os melhores crentes, as melhores pessoas do mundo são aquelas que servem a Deus. Você pode ter certeza disso, de bom e reto coração. Eu sempre digo que na igreja nós temos as melhores pessoas do mundo. Pessoas que elas vão se tornar na tua vida. Você pode analisar o que eu estou te dizendo. Pessoas que vão se tornar na tua vida pessoas mais importantes do que teus irmãos de sangue. Pode ter certeza. Tem gente, a gente encontra pessoas nas igrejas, meus irmãos. Pessoas assim que, meu irmão, não sei nem por que ainda está na terra. De tão boas que elas são. Isso é a igreja. A igreja de Jesus Cristo é o melhor povo do mundo. Eu posso ouvir um amém? Vamos concluir? Olha aí, o quarto pedido. Que esteja onde eu estiver, para que veja a minha glória. Esse versículo, essa verdade, esse pedido, está implícito no versículo 24. Olha aí, a gente entende que esse era um pedido de Jesus. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também eles, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Olha aí, meus irmãos, Jesus está falando do céu. Ah, Senhor, essa verdade, viu, irmãos, está sendo atacada. Você não vai para o céu coisa nenhuma, não sei o quê, tem muita heresia nesse sentido. Mas eu vou dizer uma coisa, olha a vontade clara de Jesus, de nos levar para onde Ele está. Lá em João 14, Ele disse que vem nos buscar. Eu posso ouvir um amém? Ele vem nos buscar. Ele disse, eu vou para o Pai, e na casa de meu Pai há muitas moradas, e quando eu preparar, eu voltarei para levar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Nós aguardamos Jesus voltar para nos levar para o seu reino de glória. Aí, irmãos, eu posso imaginar o seguinte: quando nós temos algo bonito para mostrar, a gente não quer mostrar? Assim, meu Deus. Quando você compra um carro, por exemplo, quando você conquista aquela casa, quando você reforma a sua casa, que você deixa ela linda. Quando você faz alguma coisa assim, o que você faz? Você leva as pessoas mais importantes da tua vida para mostrar, não é? Não é assim? Você acabou de comprar um carro, o que você faz? Você chega com aquele carro e tem prazer de mostrar, de andar com alguém, de levar alguém naquele carro, especialmente as pessoas especiais na tua vida, né? Quando você faz uma casa,
quando você constrói, você leva alguém para aquela casa. Irmãos, Jesus está aguardando a hora certa. Ei, Jesus está aguardando a hora certa de te levar para o seu reino de glória. Não é tremendo isso? Ele quer nos mostrar o céu. Ele quer mostrar a sua glória, irmãos. Rapaz, eu entendo isso. Olha, eu não tenho dificuldade de entender isso, porque é isso que a gente faz. Irmãos, quantas vezes alguém já me levou para conhecer a casa deles, o carro, conhecer alguma coisa. Pastor, eu quero lhe mostrar alguma coisa. Vem cá. Ou então, pastor, vem aqui, passa aqui, eu quero lhe mostrar algo. Irmão, Jesus, Jesus, tem algo tão lindo, tem algo tão maravilhoso para mostrar para nós, para nos mostrar. Ele tem um céu, ele tem um paraíso. E olha para onde ele levou aquele ladrão da cruz. Lembra que no dia que ele foi crucificado, foram crucificados 2 ladrões, um se converteu e o outro não, né? O que se converteu disse o quê? Jesus, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Qual foi a palavra de Jesus para ele? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Te prepara, porque Jesus quer te levar para um lugar muito especial. Aleluia! Quem pode dar um aplauso ao Senhor? Meu Deus, que maravilha! Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Está lá nesse texto de Apocalipse. Olha, meu Deus, 2 Coríntios 5:8 disse Paulo que tinha desejo de partir e estar com Cristo. Filipenses 3:20 fala da cidade santa que está nos céus, a nossa pátria celestial. E eu quero concluir com isso aqui, ó. Essa frase aí, ó. Para que esses pedidos de Jesus se concretizem, precisamos fazer a nossa parte. São pedidos tão lindos, né? Que os guarde do mal. Ele disse: santifica-os na verdade. E ele disse: para que sejamos um. E por último, para que nós estejamos com eles. Para que esses pedidos sejam realidade, nós temos que fazer a nossa parte. Olha aí, ó. Muito bem, irmão. Gostei de ver você recapitular. Aí agora a nossa conclusão. Mantenha-se firme, vigilante e obediente. Eu posso ouvir um amém? Oh, glória! É exatamente isso aí. Fazer a nossa parte também. Vou me manter firme, vigilante e obediente. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Olha, compartilhe essa mensagem com muitas pessoas. Se inscreva no canal e que Deus abençoe a sua vida e a sua família. E a igreja do Senhor diz: amém. Fiquemos